está do seu lado, adorando ao Senhor. Amém. Louvado seja Deus. Oremos. Espírito Santo, Tu és nosso convidado de honra neste lugar, Jesus. Que o Teu nome seja exaltado e glorificado na nossa vida. Que o Senhor possa falar ao nosso coração, Deus, aquilo que necessitamos ouvir. Que o Senhor possa, Espírito Santo, usar os meus lábios para abençoar a cada vida presente neste lugar. Que o Senhor possa, Deus, ser exaltado. A honra e a glória é Tua, Senhor. Nada somos sem o Teu Espírito. Precisamos do Teu Espírito Santo para ministrar a Tua palavra, para levar a Tua palavra, para pregoar a Tua palavra, Senhor. É o Teu Espírito que nos dá direção. Então que o Senhor possa falar e a Tua igreja possa entender, possa ouvir. Que o nosso entendimento espiritual esteja, Pai, aberto. E os nossos ouvidos espirituais estejam sensíveis para ouvir a Tua voz. Fale conosco, nós somos a Tua noiva, nós somos a Tua igreja e precisamos ouvir a Tua voz, Senhor. Fala a cada coração, em nome de Jesus. Amém? Abra a sua Bíblia, queridos, aí em Gênesis. Gênesis capítulo 3. Glória a Deus. Amém. Todo mundo achou? É o último livro da Bíblia, né, irmãos? É o último? Ai, Marisa riu. Ela sabe que não é o último, né, Marisa? Glória a Deus. O capítulo 3 e o versículo 9. Diz assim a palavra do nosso Deus. 3, 9. Oh, glória. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. Amém? Amém. Deus me deu um tema. Quero que você deixe a sua Bíblia aí, aberta. Preste atenção aqui no altar, que é da onde vem a tua bênção, é da onde vem o refrigério para a tua alma. Aleluia. O tema da mensagem de hoje é: onde estás? Como estás? E o que estás fazendo? São 3 perguntas. E diz assim o meu tema: o soluço de um pai com o coração partido. Amém? Queridos, é uma história conhecida, não é? Gênesis capítulo 3, nós sabemos que Adão e Eva estavam aonde? No paraíso. Você acha que o paraíso era um lugar ruim ou um lugar bom? Um lugar bom? O paraíso. Um lugar onde tudo foi preparado, não é? Onde Deus, Ele teve a brilhante ideia, pastor Agostinho, de preparar um lugar para o seu primeiro filho, não é? Seu primeiro filho na terra. E ali Deus, Ele teve a brilhante ideia de formar Adão. Com certeza, sem sombra de dúvida, nós sabemos, nós cristãos, que Deus, Ele tinha perdido um adorador. Ele tinha perdido um adorador. Porque quando você vai estudar, você vai entender que Lúcifer, ele tinha caído e tinha arrastado a terça parte.
E nós sabemos que Lúcifer, quando caiu e arrastou até essa parte, a Bíblia diz que ele era um anjo de luz. A Bíblia diz que ele era perfeito. Quando você vai estudar sobre Lúcifer, você vai entender que quando Lúcifer andava, dele saía um som. Ele era um dos anjos mais importante, que estava mais perto de Deus. Nós tivemos estudos sobre anjos nos domingos pela manhã, algum tempo atrás. E você vai ver que Deus, ele perdeu ali um adorador, porque Lúcifer adorava a Deus, não é? Os anjos foram feitos adoradores, né? E nós sabemos que Lúcifer caiu e que arrastou até essa parte dos anjos. E Deus teve a brilhante ideia de formar o homem. Mas para Deus, quando ele formou o homem, ele já sabia para quê que ele queria um ser humano. Ele já sabia para quê que ele queria Adão. Por quê? Porque Deus preparou um lugar maravilhoso. Porque eu entendo, irmãos, que tudo que Deus prepara para nós é o melhor. Não é verdade? Tudo que Deus... Pastor, até a luta que eu passo, até a adversidade que eu enfrento, é permissão de Deus. Muitas vezes Ele está nos forjando. Porque quem mais conhece o ser humano do que Deus? Que foi quem formou a cada um de nós, não é verdade? Então o que acontece? Que Deus prepara o melhor lugar. E pega Adão e Eva e diz: aqui é para vocês. Eu acredito que tinha água cristalina. A Bíblia não diz não, mas eu estou dizendo. Porque é o que eu creio. Eu acredito que tinha um rio para eles tomarem banho. Eu acredito que tinha os melhores frutos, igual da banca do pastor Célio. A melhor maçã, aquela goiaba bonita, né? Sim ou não? Aquela pera maravilhosa, para quem gosta, a pinha, eu gosto muito. Tem ali. E era simples demais viver no paraíso. Era bom demais ou não? Fácil demais. Por quê? Porque não precisava ninguém trabalhar. Olha só que maravilha vocês homens, né? Não precisava ninguém trabalhar. Por quê? Porque Deus tinha preparado tudo. Deus tinha preparado tudo. Glória a Deus. E eu imagino, irmãos, e a Bíblia também fala que toda tarde o pai vinha ver os filhos, né? Toda tarde ele vinha passear. A Bíblia diz que ele vinha, ia passear com Adão, ia conversar, queria estar perto, né? E você vai observando, e a minha mente vai caminhando, e eu imagino que Adão pela manhã acordava, e não precisava ele dizer: tem o que para comer? Não. Ele ia lá na fruta que ele queria, pegava e comia. Imagina que felicidade. Tinha problema? Não tinha problema. Você entende assim? Não tinha problema não, porque eles tinham tudo. Eles tinham água para tomar banho, eles tinham comida para comer. Eles viviam ali felizes. Tinha Deus no final da tarde chegando. Eu imagino, missionário Jaelson, Deus montado no anjo, nas asas do anjo e descendo, como se ele viesse num helicóptero. E chegava e dizia assim: como é que vocês estão, meus filhos? Vocês estão bem? Dava um abraço, né? Dava um abraço ali no filho, dava ali um
espaço em Eva. E estava cuidando, irmãos. Estava cuidando. Mas chega um determinado momento que aparece a serpente. E a serpente, eu acredito, irmãos, que a serpente estava ali, porque ela foi feita assim. Não é? Não foi Deus que fez todos os animais, todos os répteis, todos os animais aquáticos, todos os animais, todas as aves, foi Deus que fez. Eu imagino que ela estava ali. Mas eu também imagino que um momento o inimigo entrou na serpente. O inimigo entra na serpente e vai conversar com Eva. E eu imagino que não foi uma só vez. Eu imagino que estava ali. De conversa em conversa. De vez em quando o diabo entrava na serpente para falar. E quando chega esse momento, você vai ver que ele chega e diz assim: foi assim que Deus disse? E Eva diz: não, ele disse que nós podíamos comer de todos os frutos, mas ele disse que nós não podíamos comer desta árvore que está aqui no meio. E eu imagino, irmãos, que aquele fruto era bom e era muito belo, que estava ali no meio do jardim. Porque tudo que Deus faz é perfeito. Eu imagino que era belo, que era bom, que bateu a curiosidade em Eva, que bateu o desejo em Eva para comer. E ali nós conhecemos a história. Ela pega, ela come e ela oferece a Adão. Ela obrigou Adão a comer? Obrigou? Ela ofereceu e ele aceitou. E ele comeu. E aí é onde nós vamos ver esse tema. Que aí Deus vê tudo. Será que Deus não sabia, irmãos, que ia acontecer isso? Claro que Deus sabia. Mas ele deu o livre-arbítrio de querer ou não receber a conversa do inimigo. Porque senão ia ser muito fácil para nós. Você concorda comigo? Se Deus, eu gostasse de beber como eu gostava no passado, e Deus chegasse, eu chegasse e dissesse: eu vou beber, e Deus agarrasse da minha mão e dissesse: não, você não vai beber não, minha filha, porque eu não quero que você pereça. Aí eu ia: peraí, Deus segurou na minha mão. Não, ele deixou você e eu livre. Nos deixou livre. Aí a Bíblia diz que Deus, ele chama Adão. Ele chega o quê? Procurando, perguntando: onde estás? Você acha que Deus não viu quando ele comeu? Com certeza ele viu. E ele chega e diz assim: onde estás? Né? Eu acredito que o pai chega porque o seu coração ali se partiu em ver o seu filho desobedecer. Você concorda comigo? Quem fica feliz quando os filhos desobedecem? Ninguém. Nós, como seres humanos, nós que somos pais, mães, vemos os nossos filhos errar, desobedecer, nós ficamos o quê? Tristes. E eu imagino o pai ali em soluço. Eu imagino Deus ali com o coração partido, dizendo assim: onde estás? E eu, na minha mente e no meu coração, escrevi algumas coisas que tem aqui.
Eu imagino Deus dizendo assim: aonde estás? Deus estava perguntando a localização dele, dizendo: manda aí a localização, Adão, onde você está, que eu no meu helicóptero, quero anjo, vou até você. Não. Deus estava dizendo assim para ele: onde estás? Você perdeu a plena comunhão, meu filho. Você não ouviu eu dizer para você que não era para comer desse fruto? Você não entendeu o que eu falei? Você perdeu a plena comunhão. Você está se distanciando de mim. Você colocou o pecado para que houvesse divisão entre mim e você, meu filho. Isso é a minha mente, meu irmão. Está na Bíblia não. O que acontece? Eu imagino que Deus, ele queria saber qual era a condição que ele estava. Deus estava dizendo assim: onde você está, Adão? Em que condições você se encontra agora? Está dando para você assimilar, entender o que o Espírito Santo está falando conosco? Aleluia. Louvado seja Deus. E o que foi que fez o homem se esconder? O que foi que fez Adão se esconder, irmãos? A culpa. Você concorda? Ele se escondeu por quê? Por causa da culpa. Ou não? A culpa de ter desobedecido a Deus. Ele estava sentindo um sentimento de culpa, porque errou. E não é assim conosco? Quando nós erramos, porque nós não somos perfeitos. Você é perfeito? Não, nós somos falhos. E ele se escondeu por ter, se está se sentindo culpado, porque realmente a responsabilidade foi dada a ele. Porque quando Eva comeu, nada aconteceu, mas quando Adão comeu, Deus ele chamou. E chamou por Adão, não chamou por Eva, porque ele poderia ter chamado por Eva. Se ele tivesse dado a incumbência a Eva, mas ele não deu a incumbência a Eva. Ele deu para Adão. Ele disse que era para ele fazer o quê? Dominar. Mas ele foi dominado. Sim ou não? Dominado pelo pecado. Foi dominado pela desobediência. E você vai avaliar, você vai estudar, você vai ver que Adão, ele começa a dar desculpa para Deus. Sim ou não, querido? Ele começa a dizer, quando ele diz: Adão, por que você está escondido? Quem te disse que você estava nu? Ele respondeu o quê? Foi Eva. Ele estava tirando o quê? A culpa dele e jogando para Eva. Sim ou não? Foi Eva, Deus. Foi a mulher e ele jogou para Deus. Que tu me deste, Senhor. Quer dizer, tu também tem uma parcela de culpa. Por que o Senhor me deu essa mulher? Não é, irmãos? Não dá para você entender assim? Aí você vai ver que Eva também transfere a culpa para a serpente. E nós muitas vezes fazemos isso. Damos desculpa para Deus, porque muitas vezes erramos. Porque o ser humano em si, nós queremos sempre estar certo. E nunca queremos admitir que erramos. É ou não é, irmãos? Cá para nós, é nós. Eu estou falando nós. Nós queremos já, né? Não, pastora, isso aqui aconteceu por causa disso. Fulano. Sabe, o
aconteceu foi por causa de fulano. A gente não diz assim, eu errei. Eu preciso consertar o meu erro. Porque isso quer dizer que nós somos humildes o suficiente para entender que erramos. Quem quebrou essa taça? Pastor, eu não sei. Eu lavei e guardei. Agora, quem quebrou? Eu não sei. Eu lembro de uma pizza que eu dei nas meninas do pastor Leandro, as duas que estavam comigo. Por quê? Porque uma quebrou a torneira e ficou jogando a culpa para a outra. Aí apanhou as duas. Porque não foi fulana, tia. Não, tia, foi ela. Eu não sabia, pois vai apanhar as duas. Não é, irmãos? Que nós somos bons em dar desculpa para Deus. É eu e você, viu? Somos bons em dar desculpa. Aí o que acontece? Quando ele transfere o sentimento de culpa para os outros, aí eu imagino Deus dizendo assim: por que você saiu do seu posto? Eu dei a incumbência para você. Por que você está dando desculpa se eu coloquei para você? Ou Deus não faz isso conosco? Faz ou não faz? Faz. E aí, queridos, você vai ver que Deus diz assim: é a minha imaginação usada pelo Espírito Santo. Olha o que é que Deus ele vai falar para Adão. Ele vai dizer assim: saiu do seu posto. Você está entendendo? Você saiu da posição, você está transferindo o erro dos outros, mas você saiu até do seu lugar de santidade. Seu lugar. Que eu te chamei, porque se você parar para observar Deus, Ele sempre quis uma aproximação, um relacionamento. Independente do que você é na igreja. É do menor ao maior. Deus quer o quê? Relacionamento, amor, estar perto, sim ou não? Por quê? Porque a Bíblia diz que ele vinha todas as tardes ver como eles estavam. A preocupação do pai para com o filho, a preocupação de Deus, para quê? Para que ele não perdesse a comunhão, para que ele não perdesse a santidade, para que ele não perdesse a ligação entre ele e o filho. Está dando para você entender o que é que Deus quer? Deus quer se ligar a você. Deus quer andar assim com você. Ele quer ser seu melhor amigo. Você está entendendo o que é que Deus quer conosco? Por isso que ele olha para Adão e diz: onde estás? O que é que você está fazendo? Está dando para você entender que Deus está me chamando e te chamando hoje? E perguntando como nós estamos posicionados diante dele. Que vida nós estamos levando, irmãos, diante dos olhos de Deus? Que vida é que nós estamos vivendo ao olhar de Deus? Como eu costumo sempre dizer, que Deus está aqui debruçado na sua janela. Eu acredito que Ele está lá no céu, no seu palácio, porque o lugar lá já está preparado para mim e para você. E Ele fica só olhando para nós. E Ele fica dizendo: onde estás, Eric? O que estás fazendo? Não saia da sua posição. Eu quero um relacionamento com você. Eu quero ser o teu melhor amigo. Eu quero te conduzir. Eu estou citando o nome dele, mas ele está chamando a mim e a você. Ele está dizendo para nós assim: onde você está? Aí você vai observar que Deus procura a pessoa na igreja. A pessoa não está. Sim ou não? Naquele dia que você ficou em casa, pastor,
Você está entendendo? Por quê? Porque foi um encontro marcado. Deus sabia quem ia estar aqui hoje. Deus sabia que tinha alguns que estavam lá doentes, como o seu José Nildo, né? Como outros que se encontram enfermos, que não puderam vir, o esposo da Maria, e assim sucessivamente. Aí você vai ver que ele procura e não acha. Ele quer sentir a adoração. Cadê a essência? Cadê o seu cheiro? Porque Deus conhece o nosso cheiro da adoração, sim ou não? Se a Bíblia diz que Ele conhece as estrelas pelo nome, se a Bíblia diz, queridos, que Ele conhece, Ele sabe até quantos fios de cabelo, pastor Sérgio, tem na sua cabeça. Ele não conhece a sua adoração, Ele não sente o seu cheiro, Ele não fica esperando a sua adoração subir a Ele? Com certeza, irmãos. Com certeza. E Deus fica o quê? Chamando, onde estás? O que estás fazendo? O Pai fica assim. Hoje eu saí para procurar o Arthur. Como a gente está morando ali perto de muitas canas, uma mata, então eu fiquei preocupada, ele estava soltando pipa e saiu se afastando. Aí lá vai, eu pego uma tabica, coloca aqui atrás das costas e vou procurar o Arthur. Sorte dele que alguém viu antes e avisou, e ele pulou a cerca e entrou. Quando eu olhei, ele já estava dentro de casa, se livrou de apanhar. Mas o Pai não está à nossa procura. O Pai não fica, irmãos. Por que, pastora, a senhora está dizendo isso? Porque nós muitas vezes vamos nos distanciando. Ela não é assim. Ei, queridos, mas eu estou na igreja todo culto. É, mas você está perto? Está dando para você entender qual é a distância que Deus está falando? É aproximação. É pertinho, é coladinho. Porque Ele está nos vendo, porque Ele está olhando para nós. Porque os olhos dele estão, querido, olha, contemplando a todos. Ele contempla a todos. Ele sabe o que nós fazemos no nosso dia a dia. Eu imagino quando Adão pegou o fruto e comeu, Deus dizendo assim: acredito não, que tu foi na onda direta. Não acredito não, Adão. Aí quando Deus desce, irmãos, Deus está descendo para nos procurar. E nós precisamos estar muito perto. Muito perto. Na nossa posição como adoradores por excelência. Sim, queridos, precisamos sim. Dá para você entender? Aí ele começa a dizer: você está cumprindo, Adão, o seu dever. O que é que eu mandei você fazer? Aí você vai ver que Adão, no começo Adão botou o nome nos bichos. Adão estava fazendo tudo direitinho. Teve uma hora que o diabo veio, usou Eva. Foi ou não foi? Usou Eva. Come, Adão. Mas ele desobedeceu. Ele decidiu desobedecer, irmãos. A nossa vida é feita de decisões. Nós precisamos ser crentes amadurecidos a ponto de entendermos o que é que nós vamos fazer. Se o que nós fazemos nos aproxima de Deus, ou o que nós fazemos nos distancia dele. E aí ele fica perguntando: onde estás? Está cumprindo ainda com o seu dever de cristão? Está orando? Está lendo Bíblia? Por isso, irmãos, que tem crentes fracos. Está fazendo o que tem que ser feito. Está jejuando pela tua vida. Está fazendo as tuas devoções.
Perfeição, sim. Pastora, mas ninguém é perfeito. Não. Mas nós vamos nos aperfeiçoando a cada dia. Cada dia nós vamos tirando, né? Ali, por isso que a Bíblia fala lá em Jeremias, que o oleiro, ele começa a fazer de novo o vaso. Por quê? Porque é necessário tirar as coisas que não agradam a ele. Por quê? Porque o oleiro quer um vaso perfeito. Então ele vai tirando as pedrinhas, passando naquela roda, ele vai com a mão dele amaciando o vaso, e quando ele encontra uma pedrinha, ele vai tirar. É assim com você e comigo. Deus vai aperfeiçoando a nós a cada dia. Por quê? Porque Ele quer que você se torne um vaso de honra. Ele quer que eu seja um vaso de honra. Por isso que Ele diz: onde estás? Diga: bom ouvir isso. Não é bom? É. Eu gosto de ouvir. Então, queridos, nós vamos ver. Eu quero mostrar a você 2 exemplos. O primeiro é o de Adão. Adão, ele foi o quê? Expulso do paraíso. E Deus ainda colocou um anjo lá na entrada do paraíso com uma espada. Para quê? Para não entrar. Por quê? Porque eu acredito que Deus, Ele sabia que fora do paraíso ele ia sofrer. Por quê? Ele ia ter que trabalhar para comer. Sim ou não? A Bíblia diz que ele ia ter que trabalhar. Olha, para você, Adão, Deus disse: tu vai comer do teu suor. Né? Se eu fosse homem, quando chegasse no céu, eu ia ter uma conversa com Adão, porque era para nós viver só de mordomia. E nós mulheres é para ter uma conversa com Eva, porque era para nós termos os nossos filhos sem dor. Mas por causa dela, a gente sofreu para ter os filhos. Você está entendendo, queridos? Então o que acontece? Eu e você precisamos ver que Adão perdeu a mordomia. Ei, irmãos, quem se distancia de Deus perde a mordomia. Você concorda comigo? Quem é, como ele disse, rebelde, né? Quem é rebelde perde a mordomia. Por quê? Porque Deus, Ele fez isso com Adão. Ele botou ele para fora do paraíso. A Bíblia diz que eles foram o quê? Expulso. Não foi? Foi expulso. Mas, pastora, foi, irmãos. E aí eles foram trabalhar, porque você vai ver que Caim e Abel nasceram no trabalho. Não é? Você vai ver que eles já foram trabalhar também. Então, irmãos, nós precisamos entender que Deus está dizendo: onde estás? Cadê a minha adoração? Cadê a oração que tu não falou comigo hoje? Oi, irmãos, eu acho tão interessante que às vezes a minha mãe acorda mais cedo do que eu, que a pastora diz que sai para trabalhar e fica eu e a minha mãe. Aí às vezes ela acorda mais cedo do que eu, senta na cama e diz: quero me levantar, quero sair daqui. E eu morrendo de sono. Morrendo de sono. Eu digo: mãe, só mais um pouquinho, mulher, vamos dormir mais um pouquinho, né? Mas aí eu tenho que levantar e eu tenho que ir cuidar
cuidar dela. Então, quando eu paro para observar, queridos, nós, povo de Deus, aí eu não oro. Quando eu faço isso, eu não oro. Me levanto ela, porque às vezes ela quer correr para o banheiro, levanto ela não para o banheiro. Aí o Espírito Santo diz: você nem orou. Aí eu deixo ela lá e corro, vou me ajoelhar. Vou orar. Digo: Deus, me perdoa, Jesus, porque eu corri primeiro para onde estava a minha mãe precisando. Por quê? Porque a minha primícia eu tenho que dar para Deus. Não é para minha mãezinha. Não é verdade? E assim acontece conosco, com você, comigo. E Deus está dizendo: onde estás? Não perde a tua posição. Não perde a tua comunhão. Fica perto de mim, porque eu tenho regalias para você. Você para observar que Jesus, ele saía com os 12, mas ele puxava 3. Não era assim? Saía com os 12 e ele dizia: vem cá, Pedro, Tiago e João, vamos comigo. Pastora, a senhora está dizendo que Deus amava, mas eles não. O amor é igual. Mas aqueles que se aproximam mais dele é o que tem mais intimidade. Você vai ver que quem teve o prazer de andar sobre as águas foi Pedro. Eu imagino os outros ficaram só na vontade, né? Então, você precisa entender, eu preciso entender o que é que eu ganho me aproximando de Deus, estando mais perto de Deus. O que é que eu ganho quando eu não desobedeço? O que é que eu ganho quando eu estou buscando mais a face de Deus? Regalias espirituais. Ei, não é bens materiais não, viu? É regalias espirituais. Por que que quando Pedro, ele passava, a sombra dele curava? Por quê? Porque quando Jesus disse para ele: Pedro, deixa de ser pescador de peixe, vem pescar alma comigo. Ele largou tudo e foi. Você está entendendo? E ele ficou o quê? Mais próximo, mais pertinho. E olha que Pedro era revoltado, né? Pegou logo a espada, cortou a orelha de Malco, né? Bravo! Mas ele era assim com o Senhor. Onde tu estás? Qual o nível que você se encontra hoje? Eu e você, viu, irmãos? Eu e você. Qual o nível que nós hoje estamos de espiritualidade com Deus? A ponto de ouvir, Adão foi se esconder, se sentindo culpado, e Deus começou a chamar ele, e você vai ver que ele não assumiu a culpa, porque ele poderia ter dito assim: Deus, eu errei, eu acabei, Senhor, fazendo o que Eva me pediu para comer do fruto. Mas o erro foi meu, porque ela não me obrigou. Era uma oração verdadeira, sim ou não? Era uma conversa mais reta com Deus. Era um papo ali face a face. Você está entendendo, querido? Mas você vai ver, outro personagem da Bíblia é Davi. Lá em 2 Samuel capítulo 12 você vai ver. Eu quero abrir a Bíblia com você. Aleluia. Nós terminamos já para cear, tá? Glória a Deus. Capítulo 12 de 2 Samuel. Tá dando para você entender, irmão? Glória a Jesus. Vai pegando aí a tua parte.
Eu já peguei a minha. Já estou recebendo a minha, tá? O 12. Aleluia. E o versículo, você vai ler comigo 13. Que diz assim, você achou? Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi: também o Senhor perdoou o teu pecado e não morrerás. Você sabe a história de Davi. O que ele fez? Mandou matar Urias, pegou a mulher de Urias, botou lá no palácio, engravidou a mulher de Urias. Você sabe da história. Mas no momento que Deus enviou Natã para falar para ele: é o Senhor, rei. Essa situação aí foi o Senhor. E ele disse o quê? Pequei contra Deus. E se arrependeu. E a Bíblia diz que ele disse: Deus te perdoou e você não vai morrer. Por isso que Davi é o homem segundo o coração de Deus. Porque era um homem aquebrantado, que se arrependia. Ei, irmão, Deus quer que nós sejamos assim. Coração quebrantado, errou, se arrependa. Corra para os pés do Senhor. Corra para dizer a ele a situação. Mas pastora, Deus ele já viu. Irmãos, eu sei. Mas ele quer que você abra a boca e fale. Errei, Deus, falhei. Mas a partir de hoje, Deus, eu quero retornar. Eu quero estar perto. Eu quero me voltar mais para ti, Senhor. Por isso que Deus me deu esse tema. Onde estás? Ei, onde estás? Não é pedindo a localização, não. Manda para mim a localização, né? Não, onde estás? Cadê aquela comunhão que você tinha comigo? Você está entendendo? É o pai com o coração partido. Você acha que Deus, ele foi, pastor Sérgio, feliz botar Adão para fora do paraíso? Não. Ele estava acostumado naquele relacionamento. Ele estava feliz por estar perto do filho. Você entende assim? Ele estava feliz em toda a tarde chegar lá perto, abraçar Adão, passear com Adão e Eva ali no paraíso. Eu imagino Deus dizendo assim: Adão, mas esse bicho aqui, qual foi o nome que você deu? Ele: Senhor, esse aí eu coloquei o nome de leão. Olha se ele não parece com leão mesmo. A conversa, a aproximação, a intimidade. E esse Adão aqui, o que é que você colocou? Esse aí, por ele ter a tromba muito grande, eu botei elefante. Mas me diga, Adão, qual é a fruta, meu filho, que você mais gosta? Senhor, eu gosto mais da pera, eu gosto mais da maçã, eu gosto mais dessa daqui, Senhor. E Deus dizendo assim: você é quem domina, meu filho, aqui. Já pensou? É para você dominar. Tudo era Deus dizendo assim: tudo que eu fiz, tudo isso que você está vendo aqui, é seu, filho. É para você que eu fiz. Louvado seja Deus. E muitas vezes nós somos ingratos. Não é verdade? Deus dizendo assim: foi para você. Aproveite, se divirta, curta. Tudo que eu fiz para você é seu, meu filho. Fiz porque eu te amo. Eu só quero que você me adore. Só quero que você esteja perto de mim. Irmãos, é só isso que Deus quer. Só isso que Deus quer, que você chegue pertinho dele, que você abrace ele, que você cheire ele. Pastora, que é isso? A senhora está falando besteira. Irmãos, quando a gente está ali, eu acho tão lindo, eu acho tão interessante as coisas de Deus. Tem culto que eu chego e eu me ajoelho. Eu gosto de me ajoelhar aqui, eu venho me ajoelhar aqui. Tem culto, irmãos, que quando a gente chega aqui, a gente se ajoelha, aí ele já vem e abraça. É assim, pastor Adilson? É assim, pastor Fábio? Não é assim?
Tem culto que a gente chega aqui, a gente ajoelha e diz: estava esperando você chegar. Aleluia. Eu estava esperando você chegar, meu filho. Eu estava esperando você chegar, minha filha, porque eu queria te abraçar. Eu queria, sabe, conversar com você. Eu queria estar pertinho de você. Estava com saudade do seu cheiro. Glória a Deus. É desse jeito, irmãos. O senhor fica com saudade da sua esposa quando o senhor está viajando? Quando o senhor chega, dá vontade logo de abraçar e cheirar a sua esposa? É. Imagine Deus, não é? Imagine Deus quando nós vamos nos distanciando dele e ele olhando para nós e não, filho, mas eu não posso nem te puxar assim porque eu te dei o livre-arbítrio. Eu disse para você assim: você é livre, eu não quero sua adoração forçada. Eu só quero que você me dê aquilo que está dentro do seu coração. Por quê? Porque Deus é verdadeiro. Porque Deus ama cada um de nós de uma tal forma, queridos, que pegou o único filho e deu para morrer na cruz. Está dando para você entender? Ele quer que você se lance. Chegue perto dele e diga: Deus, faça o que o Senhor quiser na minha vida. Eu costumo dizer isso para ele. Eu mandei um vizinho lá plantar uma macaxeira lá perto, assim no terreno. E eu, já umas 2 vezes eu vou lá, já tarde, aguar a macaxeira. Aí as meninas estão tudo lá dentro. E eu saio, vou lá aguar a macaxeira e eu começo a olhar para o céu. E digo: Deus, que céu lindo, Senhor. O Senhor fez para mim. Obrigada, meu Pai. Obrigada, meu Deus. E começa a orar ali, irmãos. E o Espírito Santo chega logo e diz: é só me chamar. Só me chamar que eu vou. O Senhor diz assim para nós: onde estás? Me chama. Me chama. Eu estou pronto para te abraçar. Eu estou pronto para estar perto de você. Eu estou pronto, sabe, para conduzir você. Sim, você vai passar, mas pastor, e essa luta que eu estou enfrentando? E essa diversidade que eu enfrento? Faz parte da vida. Ele disse que no mundo nós teríamos aflições. Ou você acha que eu não tenho? Eu estava dizendo outro dia para minhas irmãs. Eu disse: o inimigo trabalha só para querer me envergonhar. E comecei a contar algumas coisas a elas. A gente gosta muito de conversar na mesa. E eu estava dizendo assim: o diabo tentou de uma forma, destruindo a vida do meu filho, que vivia na presença de Deus. O diabo tentou de outra forma no meu casamento, mas ele não me venceu. Você sabe por quê? Porque eu sou aliançada com Deus. Eu tenho uma aliança com Ele. Porque o inimigo sabe, irmãos, que as nossas fraquezas, aonde é que ele quer nos atingir para nos distanciar de Deus. Mas Deus tem culpa. Porque Ele me ama e Ele tem cuidado de mim nos mínimos detalhes. Ele te ama e nada, irmãos, nada pode te afastar da comunhão plena com Deus. Nada. Nada. Nenhuma adversidade. Aí o inimigo tenta, né? A minha mãe cai, tenta para ver se me prende, mas ele não me prende, irmãos. Não, a gente sempre dá um jeitinho. Vamos ficar hoje até 11 horas. Eu já trouxe um colchão para ela deitar aqui. Por quê? Porque ela vem também adorar. Não é na luta que tem que adorar? Não é na adversidade que nós temos que adorar? Então, você para e observa que Deus estava chamando Adão e hoje Ele está chamando a mim e a você. E muitas vezes nós queremos transferir a nossa distância de Deus, ou a nossa distância de estar na obra, na casa de Deus, por causa de Beltrano ou de Fulano. Ei, nada me separa do amor de Cristo.
Paulo disse isso nas cartas, sim? Nada, nem poder, nem altura, nem profundidade, nem outra criatura poderá me separar de estar o quê? Perto de Deus, fazendo aquilo que Ele me mandou fazer. Você está entendendo? Então, você vai avaliar e você vai ver que Davi, ele fez isso. Davi perdeu o filho. Sim ou não? Deus disse, o menino vai morrer. Davi chorou, irmãos. Davi fez a maior lamúria. Deus disse, vai morrer. Já está dito. A criança morreu. Deus ainda disse, a espada não vai se apartar da sua casa. Foi irmão estuprando irmã. Foi irmão matando irmão. Tudo na casa de Davi. Mas você vai ver que ele foi um homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque nem ele perdendo o filho, ele deixou de adorar a Deus. Ele errou, ele caiu, mas ele não saiu da presença. Ei, não é sair da igreja não, preste atenção, é da presença. A presença de Deus. Porque nós precisamos entender que nós temos que estar na presença. Você vai ver que Deus estava chamando, Deus estava ali batendo, dizendo onde você está, o que você está fazendo. Ei, a minha comunhão contigo. Ei, Davi. Davi disse, pequei, errei, falhei, fiz errado, mandei matar Urias, cometi o adultério, trouxe a mulher de Urias para mim, mas Deus não mata meu filho. Deus disse, vai morrer. Você está entendendo, irmãos? Então o que é que eu quero, e o Espírito Santo quer que eu e você entendamos, é que o soluço de um pai, um coração partido, chama por você, perguntando onde você, Samuel, onde você está? O outro Samuel, onde você está? Não é? Yara, onde você está? Mateus, onde você está? Ashley, onde você está? Eu quero o quê? Um relacionamento profundo com você. Eu quero uma comunhão. Eu quero estar perto de você. Eu quero que você esteja em santidade comigo. Santidade, irmãos, é o que Deus quer da igreja. Comunhão. Estar perto. Caminhando com Ele, independente do que for. Mas na presença. Você está entendendo? Diga glória a Deus. Nós tiramos esse mês para orarmos até 11 horas. Pastor, mas já tem 2 horas de oração, mas quanto mais orar, mais se aproxima de Deus, não é? Então nós estamos, a liderança está em oração, para se fortalecer em Deus, para estar mais perto, sacrificar. Louvado seja Deus. E Davi, irmãos, ele não deixou de ser adorador, porque depois que o filho morreu, ele saiu das cinzas, rasgou as suas vestes, saiu, se levantou e foi para a casa do Pai adorar. Amém? Então é essa a palavra que Deus tem para nós. Coloca de pé.